Tivemos aqui apresentações relativamente diversificadas. Algumas delas, as iniciais talvez, que talvez tenham posto um pouco de água fria nas visões paradisíacas do investimento e do financiamento chinês em África. Espero que tenham posto. E tivemos também uma apresentação do Jorge com algumas informações estatísticas interessantes que eu, se verificar que não há questões, eu próprio irei questioná-lo relativamente a algumas das conclusões. E tivemos uma apresentação de Camargo Correia sobre a sua experiência recente, mas bastante forte e interessante, em Angola e Moçambique. Portanto, caros participantes, quem quiser falar, ponha o braço direito ou o braço esquerdo no ar, por favor. Aquele que quiserem. Oi, não, eu queria só fazer uma pergunta para o Jorge, que eu posso não ter percebido na hora que você passou o slide. Uma diferença entre os dois períodos, que eu acho que você não salientou, foi a questão dos termos de troca. Fazia parte da tua tabela? Acho que não, né? E o choque dos termos de troca no crescimento da África, eu acho que foi uma coisa importante. Boa tarde. Uma simples pergunta também ao Jorge, enfim, em função do mesmo tema que acabou de ser levantado, sobre os fundamentais macroeconômicos. Não tenho certeza se naquela tabela aparecia a inflação, que me parece ser um fundamental macroeconômico que realmente melhorou muito, né, na atual década, e também a constituição de reservas de câmbio. Então, acho que essa é uma variável que me parece ter mudado. Muito bem. Para o Tomás Zanotto, sou diretor de Relações Internacionais da Fiesp, de São Paulo. Para o Dr. Calil, eu gostaria de saber o seguinte. Durante o dia aqui se falou que os grandes projetos de infraestrutura normalmente estão ligados a interesse da China por pelos recursos naturais, no interesse da China pelos recursos naturais, e que, portanto, para viabilizar esses projetos, muitos deles não são tão viáveis, às vezes, pelo que eu entendi, a parte de engenharia exclusivamente. Então, os off-takers são muito importantes. Então, minha pergunta é a seguinte: levando em consideração que, ao contrário da China, o Brasil é um net exporter da maioria desses produtos, tirando o carvão, onde o Brasil é um grande importador, se isso o senhor vê como um problema, uma dificuldade para as empresas de engenharia brasileiras, e como é que a gente poderia, ou como que poderia contornar esse problema? Muito bem. Mais alguma intervenção inicial nesta fase, por favor? Paulo Colos, Suprimentos Vale. Uma pergunta para o senhor Calil. A questão, como que foi essa fase de maturação da Camargo Correia de sair de prestador de serviços de construção para o investidor em infraestrutura e também na parte de cimento com aquisição de percentual da Simpor, que tem grande participação no mercado africano, e da Cimento Nacala? Muito bem. Agora a minha questão é a seguinte. Mais alguma pergunta para o Jorge ou para o Calil? Uma vez que são aqueles que estão questionados. Se houver mais alguma pergunta para algum deles, podemos fazê-la agora. Por favor. Boa tarde. Gostaria de perguntar para o senhor Calil se a Pode Camargo... identificar-se. Desculpe. A Manuel Guedes, da ESPM. Obrigado. Se o senhor Calil se deparou, se a Camargo Correia, melhor dizendo, se deparou com algum conflito nesses países da África, se os trabalhadores se mobilizaram de alguma forma, alguma greve por não concordar com as condições oferecidas pela empresa, e como os trabalhadores reagem assim, com a administração chinesa e a administração brasileira, nesse sentido, mais trabalhista. Muito bem. Há aqui uma pergunta do
do meu colega André. Obrigado. Uma pergunta pelo Jorge. Quando ele fala do feito que é o momento de aproveitar das boas situações para fazer as reformas, a teoria e a prática demonstram que, em geral, é mais fácil fazer reformas nos momentos de crise. Olhe para o Brasil, para a Grécia, inclusive para Portugal nesse momento. Você acha razoável esperar que os países africanos façam as reformas agora, em um período de bonança? E agora, antes de dar a palavra deste lado à mesa, particularmente aos dois colegas, se me permitem, eu gostaria de acrescentar a seguinte questão ao Jorge. Eu não sei onde é que ele foi buscar as fontes para a informação que aqui apresentou, mas eu contesto as informações qualitativas de natureza política, de segurança, que ele apresentou no fim do quadro. Porquê? Porque juntar as décadas de 80 e 90 é juntar décadas absolutamente contrárias relativamente às dinâmicas observadas. E depois tirar conclusões de que na década de 2010 os problemas da democracia, da estabilidade de segurança são idênticas às 2 décadas anteriores é absolutamente falso. Absolutamente falso. Na presente década, o número de conflitos violentos em África é substancialmente inferior. E a situação de segurança em África é substancialmente melhor do que nos anos 90. Mas isto, eu escuso até de fundamentar, é um facto. 24 conflitos em 1995-96. Graçavam por aí. E depois todo o conjunto de reformas políticas efetivas feitas nesta década, em comparação com as décadas anteriores, e tirar a conclusão que é igual, eu pergunto-me que fontes é que foram utilizadas?